Olá! Hoje eu vou falar sobre o câncer de próstata. E a grande importância desse tema é porque, excluídos os tumores de pele, o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens. E apesar de você ver muitas campanhas, principalmente no mês de novembro, o tal do Novembro Azul, né? Essas campanhas aí falando sobre a necessidade de realização anual do toque retal e também de fazer o exame do PSA, as recomendações atuais são de somente fazer esses testes em casos específicos. Nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar os motivos do porquê, de acordo com as evidências atuais, tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde, além de diversas outras iniciativas mundo afora, serem contrárias à realização do exame em homens sem sintomas. Mas também vou te explicar alguns dos argumentos utilizados pela Sociedade Brasileira de Urologia e também pela Associação Americana de Urologia, que recomendam sim que os exames sejam feitos de forma periódica e mesmo em homens sem sintomas. Apesar de ambos os órgãos reforçar a ideia de que isso tem que ser uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente. O objetivo principal desse vídeo é te dar conhecimento para que você possa discutir e argumentar com o seu médico sobre a melhor estratégia de rastreio do câncer de próstata para o seu caso ou até de um familiar seu. Seja muito bem-vindo ao meu canal. A próstata é uma glândula do tamanho de uma noz, que fica na região logo abaixo da bexiga, abraçando assim a uretra, que é o tubo por onde sai a urina, o xixi, né? Ela fica também logo à frente do reto, a parte final ali do intestino. A função da próstata é de produzir parte do líquido que compõe o esperma, que é necessário para alimentar e proteger os espermatozoides. Eu costumo explicar que um câncer nada mais é do que o crescimento de forma desordenada de algumas células do corpo. E o câncer de próstata ocorre quando há o crescimento não esperado das células justamente dessa glândula. Uma das preocupações com qualquer tipo de câncer, incluindo obviamente o de próstata, é a possibilidade desse câncer produzir metástase. E esse é um outro conceito bastante importante. A metástase é quando algumas células do câncer escapam ali do local de origem e acabam caindo na corrente sanguínea e migrando aí para outro lugar e se fixando e crescendo em algum outro órgão do corpo. Isso acaba sendo um problema, porque pode ficar mais difícil para encontrar esse local e daí conseguir realizar o tratamento adequado. Existem diversos tipos de cânceres de próstata. A maioria deles tem um crescimento muito lento, fazendo com que o homem, na maior parte das vezes, não tenha metástase e também não venha morrer ou ter outras consequências mais sérias desse câncer. Porém, em alguns casos, sim, o câncer pode se espalhar rapidamente, inclusive podendo levar à morte. Existe uma outra condição muito comum que pode fazer com que a próstata também cresça de tamanho, que parece um câncer, mas não é. Ela não tem nada a ver com câncer. É uma doença chamada de hiperplasia prostática benigna, que a gente abrevia como HPB. Com o envelhecimento, todo homem acaba tendo um crescimento natural da próstata. Isso costuma acontecer ali a partir dos 40, 45 anos de idade. Estima aí hoje que cerca de 80% dos homens têm a HPB ali aos 80 anos de idade. Quando a próstata cresce de tamanho, seja pelo câncer ou então pela hiperplasia prostática benigna, pode aparecer sintomas decorrentes justamente do fato da próstata ali abraçar a uretra, o que dificulta a saída da urina. E daí, por conta disso, os sintomas mais comuns são dificuldade para começar a urinar. Às vezes você tem que fazer mais força do que o normal para começar a fazer o xixi. O jato pode ficar mais fraco. Em vez daquele jato que bate na parede do vaso sanitário e espirra para todo quanto é lado, fazendo aquela sujeira no banheiro, o jato fica fraquinho, né? Saindo bem pouquinho. Uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Você vai fazer xixi e parece que terminou. Mas daí quando lava as mãos ou então depois de sair do banheiro, percebe que acho que tem mais um pouquinho ainda e daí vai lá e volta completar o xixi para sair, desvaziar completamente a bexiga. Eu costumo dizer que parece que você está fazendo xixi em prestações, né, em várias parcelas. Outro sintoma é a necessidade de ir mais vezes ao banheiro. Como a bexiga não se esvazia completamente, isso faz com que você precise ir mais vezes no banheiro, seja durante o dia ou principalmente à noite, né? E um sintoma mais grave é a presença de sangue na urina. Isso pode ser causado pelo tumor da próstata, mas também pode ser outra condição, como uma infecção urinária, uma infecção da próstata chamada de prostatite, pedra nos rins ou ainda até um tumor na bexiga. Mas calma, alguns desses sintomas também podem aparecer simplesmente por ansiedade, principalmente o aumento da frequência ali no banheiro. Mas de qualquer forma, na presença de qualquer um desses sintomas, é extremamente importante procurar um médico para fazer uma avaliação adequada. O câncer de próstata se torna mais comum com o envelhecimento, com o aparecimento a partir dos 50 anos, e é pouco comum antes dos 45 anos de idade. Além disso, os homens negros têm mais chances de ter câncer de próstata.
Ele também tem um componente hereditário, sendo mais comum em homens que tenham parentes que tenham a doença, principalmente os parentes de primeiro grau, no caso o pai, né? Os homens que têm uma mutação em dois genes, chamados de BRCA1 ou então o BRCA2, ou ainda aqueles que sejam portadores de uma síndrome chamada de síndrome de Lynch, que é um tipo de câncer que afeta o intestino, esses também têm maiores riscos para ter câncer de próstata. E uma dieta rica em gordura animal e com baixa ingesta de frutas e verduras também pode favorecer o câncer de próstata. Já fica uma ideia para a prevenção, que é ter uma alimentação saudável, né? Algo que é importante é o rastreio de uma doença, tá? O rastreio é quando a gente vai pesquisar uma possibilidade de ter uma doença em pessoas que não tenham nenhum sintoma, tá? É isso que eu estou falando aqui do rastreio. Não é aquela pessoa que tem algum tipo de sintoma, está com uma dor em algum local do corpo e aí a gente vai fazer um exame específico para ir atrás daquela doença ou investigar aquele sintoma. Não, uma pessoa que não tenha nenhum sintoma, vai no médico fazer o tal do check-up. E daí a gente inclui o rastreio de diversas doenças. O que a gente está falando aqui, o rastreio do câncer de próstata. O rastreio então consiste em exames que são realizados periodicamente para tentar detectar uma doença logo ali no seu início, né? De forma a tentar aumentar as chances de um tratamento mais rápido. É a forma que a gente usa na saúde para aumentar as chances de cura e evitar as complicações. Basicamente são dois exames utilizados para fazer o rastreio de câncer de próstata, o PSA e o toque retal. E se algum deles estiver alterado, daí existe a indicação de se realizar uma biópsia da próstata. O primeiro exame para o rastreio do câncer de próstata é o PSA. PSA é a sigla em inglês para antígeno prostático específico. É um composto produzido pela próstata e que ele é eliminado no sangue. Ele é medido em uma amostra de sangue coletada numa veia ali do braço, um exame de sangue comum. O aumento nesse PSA pode indicar que a próstata está com alguma alteração. Agora, não se assuste com o aumento do seu exame simplesmente num exame qualquer. Os estudos estimam que a cada 10 homens com PSA elevado, 7 desses são falsos positivos. Não indicam nenhum problema de câncer de próstata. Para complicar ainda mais essa equação, uma pequena parcela de homens, o câncer de próstata pode existir mesmo com PSA abaixo. E além do câncer, várias situações podem fazer o PSA aumentar. Como, por exemplo, a própria tal da hiperplasia prostática benigna. Normalmente o aumento não é tão grande, mas ele aumenta sim um pouco. A ejaculação, seja porque você teve relação sexual ou ainda por ter se masturbado, tá? Isso 1 ou 2 dias antes do exame também pode influenciar no aumento do PSA. Andar de bicicleta, principalmente aquelas bicicletas mais atuais, aí que tem aquele banco mais fino, isso pode acabar machucando a próstata e também dar um aumento no PSA. Outras coisas que aumentam o PSA é a manipulação da próstata, como por exemplo, depois do exame de toque retal, né? Você foi no médico, fez o toque retal, no dia seguinte foi lá coletar sangue para fazer o PSA. Isso pode dar um falso positivo. Uma outra condição é a infecção na próstata, chamada de prostatite. E ainda pode ocorrer exames trocados. Sim, os laboratórios podem errar. Isso não é nada incomum. Volte e meio pega os exames assim que você olha, esse exame aqui está estranho, não parece ser dessa pessoa. E realmente não é, se repete e vem normal. Por isso a dica é a seguinte, se o médico pedir o exame do PSA, evite ter relação sexual, ou se masturbar, ou andar de bicicleta por pelo menos 2 dias antes de fazer a coleta do sangue. O mesmo vale para o caso do médico ter feito o toque retal, principalmente se for um teste para confirmar o valor do exame alterado. Normalmente, se o PSA estiver acima de 4, não é bem uma regra, tá? Mas isso é um valor mais ou menos de referência. Acima de 4 tem uma recomendação de fazer uma confirmação do valor com um novo exame. E que se essa confirmação também vier elevada, daí sim tem que ir no urologista para investigar e entender melhor o que está acontecendo. Isso 4 é só uma base, tá? O urologista vai saber certinho qual é o adequado para você, inclusive outros exames aí indicados. Outro exame é o toque retal. Ele é simplesmente, como o nome sugere, o toque da próstata realizado pelo médico no consultório. É um exame que pode ser desconfortável, mas que não é para causar dor ou nenhum outro sintoma e que dura poucos segundos. Com a mão ali protegida com a ajuda de uma luva e também com um pouco de lubrificantes, o médico coloca o dedo no reto pela região anal. O objetivo é de sentir a próstata com a ponta do dedo. O toque retal permite avaliar a consistência da próstata e detectar também caroços ou nódulos. Só que isso é apenas na parte da próstata que fica em contato com o reto. Por questões anatômicas, não tem como a gente avaliar a outra parte da próstata, né, a parte mais afastada do reto. E daí, por isso, a validade desse exame é um pouco questionável. Se o PSA estiver comprovadamente elevado em 2 exames, ou ainda o toque retal demonstrar alguma alteração, um caroço, uma irregularidade, o médico pode solicitar uma biópsia da próstata. Tá? A biópsia é um exame realizado sob sedação. Um aparelho é introduzido pelo reto, pela região anal,
Atualmente também é possível fazer pela região da barriga, do abdômen, né? E aí dessa forma são retiradas pequenas amostras da próstata com a ajuda de uma agulha. Isso, uma agulha. Uma anestesia, sedação, não vai sentir nada com relação a isso. Essas amostras da próstata são levadas para um microscópio e avaliadas quanto à presença de alterações que indiquem a presença de um tumor. A biópsia vai permitir estratificar, classificar a alteração encontrada na próstata, bem como o risco dessa alteração encontrada lá produzir a metástase, né, que é o que a gente chama de um câncer maligno. Vários estudos demonstraram pouco benefício no rastreio periódico do câncer de próstata em homens sem sintomas. E que fique claro, estou falando de homens que não estejam sentindo nenhum sintoma para fazer xixi. Com base nesses estudos e devido aos efeitos colaterais do diagnóstico e também do tratamento, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, bem como também o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, eles acabam sendo contrários à realização dos exames de rastreio em homens que não tenham sintomas. Uma nota técnica lançada em 2023 pelo INCA reforçou os argumentos contrários ao rastreio. Já a Sociedade Brasileira de Urologia já foi mais incisiva na recomendação de rastreio periódico do câncer de próstata para todos os homens. Porém, em 2023, ela também lançou uma nota técnica para trazer seus argumentos sobre o rastreio. Os argumentos são basicamente os mesmos do documento do INCA, porém a conclusão é que muda um pouquinho, né? A conclusão da Sociedade Brasileira de Urologia ela tende a favorecer mais para fazer o rastreio periódico. Só que há um reforço nessa nota no estímulo da decisão compartilhada, né, entre o médico e o paciente sobre quando e para quem fazer o rastreio periódico. Né? O incentivo à procura do urologista para a realização do rastreio, mesmo em homens sem sintomas, porque é o momento de você conversar com o médico e entender se você vai se beneficiar ou não desse tipo de exame. O documento da Sociedade Brasileira de Urologia reforça ainda a necessidade de campanhas para demonstrar os riscos e os benefícios do rastreio de câncer de próstata em homens sem sintomas. Um ponto importante trazido pela nova nota técnica da Sociedade de Urologia é sobre a necessidade de fortalecer ações educativas direcionadas aos homens. A nota reforça a importância de trazer à tona alerta sobre o autocuidado e saúde dos homens, bem como a prevenção de doenças cardiovasculares, dos cânceres mais prevalentes, além de outras doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta e as dislipidemias, né, o colesterol elevado. Os argumentos utilizados por todas essas instituições aqui que eu falei, eles se baseiam nos diversos estudos científicos que a gente tem. Sendo que um dos estudos mais conhecidos e importantes criados para determinar as vantagens e desvantagens do rastreio de câncer de próstata usando o teste do PSA é um chamado de ERSPC. Essa daí é a sigla em inglês para o Estudo Europeu Randomizado de Rastreio do Câncer de Próstata. Ele foi um grande estudo que começou lá em 93 e que acompanhou por 13 anos homens europeus cuidados entre 55 e 69 anos de idade. Os resultados foram traduzidos em estatísticas para fortalecer argumentos favoráveis e contrários ao rastreio periódico do câncer de próstata. Com base no estudo europeu e também em outros estudos disponíveis até o momento, o rastreio periódico apresenta um pequeno benefício na redução da mortalidade por câncer de próstata e também no risco de desenvolver metástase. De cada 1.000 homens rastreados nesse estudo aí com o PSA, um deles vai evitar a morte pelo câncer de próstata. E para homens que tenham câncer de próstata agressivo, a melhor chance de cura é sim com a detecção no estágio inicial. Tá? Cada 1.000, um vai salvar a vida. Além disso, um outro benefício é que os testes de rastreio, o PSA e o toque retal, eles são simples e baratos de serem realizados. Um dos riscos do rastreio periódico é o dos resultados falsos positivos. De cada 1.000 homens testados com PSA, 280 vão ter um resultado elevado que vai indicar uma biópsia, sendo que 178 desses não vão ter câncer de próstata. E destes, 4 vão ter efeitos colaterais sérios da biópsia que vão precisar de cuidados dentro do hospital. A biópsia pode causar, por exemplo, sangramento e também infecção da próstata. Uma outra questão é com o excesso de diagnósticos. De cada 1.000 homens testados com PSA, 102 vão ter câncer de próstata, mas a grande maioria deles vai permanecer sem nenhum sintoma nem necessidade de qualquer tratamento pelo resto da vida. Uma outra preocupação é com o excesso de tratamentos. De cada 1.000 rastreios, 33 não vão ter qualquer complicação da doença, mas vão optar por fazer um tratamento como a cirurgia ou radioterapia. E 5 desses homens vão morrer de câncer de próstata, independentemente de terem feito o rastreio periódico. Ainda, de cada 100 homens submetidos ao tratamento do câncer de próstata, 60 podem ficar com impotência sexual e 20 com incontinência urinária. Alguns vão desenvolver problemas intestinais.
Ou seja, dos 33 tratados em excesso, 20 vão ter a saúde sexual prejudicada e 7 vão precisar de fralda, possivelmente pelo resto da vida. E por fim, outros argumentos contrários referem-se a questões psicológicas de possível preocupação excessiva devido à presença de um câncer, mesmo que esse câncer não vá causar metástase ou qualquer outra alteração. Além disso, é mais comum que homens com câncer de próstata morram de outras causas que não do tumor. Bem, vamos fazer um resumo aí desses argumentos aí para tentar organizar um pouquinho esse monte de números aí que eu falei. De cada 1000 homens que fazem o rastreio e que não têm um câncer, ou então que não teriam qualquer consequência se soubesse que tem um câncer que não é grave, pelo menos 20 desses 1000 podem ficar impotentes, 7 com incontinência urinária precisando usar fralda e 4 vão ter necessidade de hospitalização devido a efeitos colaterais da biópsia. O rastreio periódico com o PSA consegue salvar um homem em cada 1000, mas mesmo assim 5 vão morrer de câncer de próstata. Se você entendeu isso tudo, deve ter ficado tão frustrado quanto eu. A minha decepção é que a ciência ainda não achou uma forma adequada e sem repercussões para fazer o rastreio de câncer de próstata e que é um câncer tão comum. E daí acaba transferindo parte da decisão do rastreio e também de suas consequências para o próprio homem, né? Em vez de ser a ciência que vai me dar a resposta, não, é o próprio paciente, o homem vai lá discutir com o médico e vai ter que acabar arcando um pouco com essa decisão aí, as consequências delas. Para tentar sanar essa lacuna, tem um grande estudo aí que começou em 2023, também na Europa, tentando aí novas abordagens aí para tentar evitar efeitos colaterais do rastreio com o PSA. Trata-se de um estudo chamado de PRIZE-U, que é a sigla em inglês para Conscientização e Iniciativa para Rastreio de Câncer de Próstata na União Europeia. Os primeiros resultados levam pelo menos uns 3 anos para aparecer. Ok, mas se tem vantagens e desvantagens, quando é que se deve fazer o rastreio? Os potenciais benefícios do rastreio precisam ser analisados de acordo com os potenciais prejuízos à qualidade de vida, incluindo os exames falsos positivos, a necessidade de biópsia, a ansiedade gerada pelos exames, os excessos de diagnóstico, além, obviamente, das complicações do tratamento. Independentemente da idade, se você tiver sintomas urinários, dificuldade para começar a fazer xixi, aumento da frequência para urinar, um jato fraco ou então um sangue lá no xixi, você tem indicação de fazer o rastreio para o câncer de próstata usando o exame do PSA e eventualmente até o toque retal. Ou seja, toda essa discussão dos problemas com os exames desaparece se você tiver qualquer sintoma. Agora, em outras situações, como por exemplo, se você tem um familiar de primeiro grau que tenha câncer de próstata, ou então você está na idade entre 50 e 75 anos de idade, que é normalmente quando a gente faz o rastreio, o ideal é que você converse com o seu médico sobre a necessidade de fazer o rastreio para o seu caso. Pergunte para o médico sobre os riscos e os benefícios e avalie os argumentos expostos aqui nesse vídeo. O ideal é que a decisão por rastrear ou não o câncer de próstata seja compartilhada com o médico. Alguns estudos apontam que homens negros têm mais chance de ter câncer de próstata, mas mesmo nesse caso, os estudos não mostram benefícios diretos de rastreio de câncer em homens negros sem sintomas. De novo, sem sintomas. Agora, se por algum motivo você optar em fazer o exame do PSA e do toque retal, mesmo sabendo das possíveis consequências e mesmo que não tenha sintomas, esses exames devem ser realizados entre 50 e 75 anos de idade. Alguns especialistas recomendam iniciar aos 45 anos de idade em homens negros e outros falam ainda em parar de fazer o rastreio em todos os homens depois dos 70. Se houver alguma preocupação com a questão da hereditariedade, uma possibilidade é de iniciar os rastreios 10 anos antes do aparecimento do câncer de próstata no familiar de primeiro grau. Por exemplo, se seu pai descobriu que tinha um câncer de próstata quando ele tinha 50 anos de idade, talvez seja prudente você, que tem esse pai que já teve um câncer de próstata aos 50, começar a fazer o rastreio 10 anos antes, aos 40. E uma vez decidido pelo rastreio, não há um consenso sobre a periodicidade. Alguns especialistas recomendam uma vez por ano, outros a cada 2 anos. Melhor pedir ajuda do seu médico para essa questão. Se confirmado o câncer de próstata pela biópsia e dependendo do grau de evolução, pode ser indicada uma simples observação, com a repetição periódica do PSA ou ainda a retirada da próstata com cirurgia, a realização de tratamento com hormonioterapia, radioterapia ou então outros exames conforme o caso. Todos esses tratamentos, principalmente a cirurgia, costumam trazer consequências, sendo as principais que eu já comentei a incontinência urinária e a perda da capacidade de ereção, além, é claro, de todos os riscos envolvidos com a cirurgia. A ciência ainda não encontrou uma fórmula mágica, por isso a principal forma de evitar o câncer de próstata é levar uma vida saudável, manter o peso adequado, uma boa alimentação,
praticar atividade física regular e principalmente não fumar. Cigarro é tudo de ruim para a nossa saúde. E claro, procure seu médico de confiança sempre que você tiver qualquer sintoma ou dificuldade para urinar. Novembro Azul é o mês escolhido para chamar atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem os homens. A principal doença alusiva ao mês azul é o câncer de próstata, e a sua importância é devido ao fato de ele ser o segundo tumor mais incidente nos homens. Os principais sintomas do câncer são a dificuldade para começar a urinar, bem como o aumento na frequência da ida ao banheiro. O rastreio periódico do câncer de próstata é indicado para homens que tenham alguns sintomas, pois pelos estudos atuais parece ser mais prejudicial do que benéfico realizar o rastreio em homens que não tenham sintomas. A melhor forma de evitar o câncer é levar uma vida saudável, fazendo exercícios físicos e tendo uma boa alimentação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com dúvidas, deixe aqui nos comentários. Eu costumo responder a todos os comentários, normalmente em um dia ou dois. É claro, não esqueça de curtir o meu canal e também ativar as notificações. Em breve, mais vídeos de saúde para você. Um forte e caloroso abraço. Tchau!